E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, agora nós vamos iniciar a aula 47.1. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E sempre estamos aqui, ó, só aguardando o feedback dos professores presenciais, dos nossos estudantes. Podem continuar mandando as fotos de vocês, ou então comentários aí no inbox, que a gente, assim que a gente vê, assim, a gente responde, né, Tatá? Com toda certeza, gente. Sejam muito bem-vindos aqui, professores presenciais. Beijo, nossos alunos queridos. Ó, vamos começar, que a gente tá aí caminhando pra gente quase finalizar a unidade 3, né? Então, vamos junto, firme e forte, que a gente vai desbravar tudo isso aí. Se liga na nossa aula, então. Olha lá. Aula 47.1, nós vamos falar sobre a natureza em crise. Então, dentro desse foco, a gente vai falar sobre equilíbrio ambiental, o desequilíbrio ecológico e as consequências desse desequilíbrio. Tudo bem? Então, como a gente, para começar assim, a nossa aula, mostra lá o nosso primeiro... Aê! Vamos ficar aqui na imagem, prof. Olha aqui nós dois. Isso. Então, quando a gente observa essa imagem aqui, primeira coisa para mim, me traz assim uma tranquilidade muito grande. Vendo toda essa paisagem, eu adoro ficar ouvindo barulho de água caindo, chuva, eu amo, né? A gente já consegue perceber, já traz uma paz interna, né, professor? Uma calmaria, traz uma tranquilidade, sem buzina, sem barulho de vizinho tocando música até, sei lá que hora da noite, enfim, da madrugada. Mas aí a gente consegue estar nesse ambiente. E aí aqui, ó, a gente tem uma pilha de rochas. Elas, se fosse de outro material, seria mais fácil o vento, né, professor? Derrubar isso aí rapidamente. Verdade. Mas a rocha ela é mais forte, resistente. Então, o que a gente consegue dizer também, nós somos bastante resistentes. Mas essa nossa resistência, lá vai a professora filosofando, biologando, a gente precisa estar aberto para entender qual é a nossa função, qual é o nosso papel nesse ambiente, para que haja esse equilíbrio, para que haja essa manutenção da vida, da fluidez dos gases que nos ajudam na respiração, dos gases que vão ajudar os vegetais a poder ser transformado ali no solo pelas bactérias, enfim, toda essa dinâmica que nós venhamos falando desde o início do ano, né, com vocês. Então, hoje é uma aula de reflexão, uma aula de interação do que você é, como que você se percebe nesse ambiente. Aí o professor pode falar assim, professor, deixa de ficar filosofando muito, né? Vamos para a aula. Perfeito. Todas as suas referências em relação à figura mostram o processo de equilíbrio da natureza. Mas como é que a gente percebe? Tem essa percepção do desequilíbrio dentro dessas interações que nós estamos percebendo nessa imagem, né? Dá um clique aí. Então a gente vai perceber aí o desequilíbrio ambiental. Então, em relação ao equilíbrio ambiental, para a gente saber o desequilíbrio, então, em relação ao equilíbrio, é a relação estabelecida entre organismos e que são vitais para a manutenção dessas espécies. Então, professor, quando a gente fala assim, ó, é a relação estabelecida entre. Quando nós falamos de relação estabelecida, nós temos, então, que relembrar as interações intra e interespecíficas. Então, são essas relações que a gente está falando entre seres vivos, mas não podemos excluir os fatores bióticos e abióticos. E entre os organismos. Porque aí, quando a gente fala organismo, eu não sei, né, assim, mas quando eu falo organismo, eu já não lembro dos organismos macro. Eu lembro dos seres vivos. Quando a gente fala seres vivos, eu penso em mamífero, penso em ave, eu penso em jacaré. Agora, quando eu falo seres vivos, né? Vamos lá, galera. Quando eu penso, relações. Agora vamos dar. Agora, entre organismos, quando a gente fala seres vivos, eu penso em mamíferos, aves, répteis, anfíbios.
Agora, quando eu falo organismos, eu penso em bactérias, fungos, os que a gente não enxerga, né? E que são vitais para a manutenção dessas espécies. Professor, para cá, vitais, então ajuda a compreender um pouco. Vitais porque a gente tem que lembrar do ciclo do carbono, o oxigênio, os processos metabólicos, a água, o ciclo da água que auxilia nesse processo, que é vital para tanto a microfauna quanto ou flora dos organismos que estão ali dentro de um ecossistema bem pequenininho que a gente não enxerga, que está dentro de uma bromélia, e depois para o macro, que somos nós, essas relações. Então, tudo isso está em equilíbrio, tanto com as interações lá de harmônicas e desarmônicas. Então, pega todo aquele conteúdo, o predadorismo, o canibalismo que nós vimos. Isso é o processo que está em equilíbrio no ambiente. Tem que mover todas essas interações. E a gente viu na aula também, a gente lembra um pouquinho da genética, e quando a gente fala dessas interações negativas, né, que são as desarmônicas, algumas delas são fundamentais para esse controle populacional, que a gente vai falar um pouquinho dela também aqui na aula de hoje, tá? Então fica ligado com todas as informações que você já obteve até aqui. E aí, se precisar, volta lá no material, porque eu tenho certeza que você é daqueles que anota tudo, né, professor? Então fica de olho aí. Joga lá na tela, olha lá. Aspectos do equilíbrio ecológico. Então a gente vai ter população do tamanho estável, é o que eu estava comentando, né, que eu quis trazer esse entendimento. População de tamanho estável, equilíbrio de fluxo de energia em ecossistemas, frequências de genes que estão em equilíbrio. Então eu vou falar um pouquinho dessa questão da população e do equilíbrio, o professor vai falar dessa última, tudo bem? Quando a gente fala de população num determinado ecossistema, num determinado ambiente onde esses organismos estão inseridos, lembrando que população é o quê? Indivíduos da mesma espécie. Quer dizer que esses indivíduos, eles vão ter as suas interações, e aí dentro dessas interações a gente pode lembrar de cuidado parental, pode lembrar de na atividade sexual, no intercurso sexual, que eles forem que terão, obviamente, chegou à maturidade sexual, eles vão se reproduzir, que é algo natural. Então, toda essa dinâmica da quantidade de nascimento, de mortalidade, devido aos processos daquelas relações desarmônicas lá, de predatismo, que fazem o controle dessa população. Às vezes, algumas doenças que acontecem também vão fazer esse controle. Então, toda essa dinâmica aí, ela flui naturalmente. Sem que haja nenhuma interferência humana, a gente consegue ter essa dinâmica tudo de nascimento e morte, e isso vai sendo controlado dentro das populações que estão inseridas dentro dessas comunidades. Mas quando a gente fala de fluxo de energia, o que é a energia? A gente falou lá na cadeia alimentar. Essa energia, ela vai começar lá com os produtores, e toda essa energia, vai ser consumida por esse organismo que está produzindo através da realização fotossintética, e vai estar armazenando, que vai passar para os demais níveis que nós já estudamos. Então, esse fluxo de energia, o ciclo da matéria, toda essa dinâmica também ocorre de uma forma dinâmica em relação à população de cada um desses indivíduos que servirão de alimento uns para os outros dentro desse ecossistema. É isso, professor? Perfeito. Vamos aqui então, galerinha. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos recapitulando, nós estamos relembrando como considerar, né, um ambiente em equilíbrio. Então, a Tabet explanou perfeitamente sobre o que nós estamos enxergando aqui, que são as populações, né, o tamanho estável de uma população. Então, quando ela falou da população que é da mesma espécie, se mantém, então ela está estável. Nós não estamos, antes que alguém fale aí, mas professor, e os fatores, né? A interação, o predador, ou então a alteração, a gente está dando alicerce para entender o equilíbrio. Quando a gente começar a falar do desequilíbrio, já tem que estar relembrando isso. Equilíbrio do fluxo de energia, a aula que nós tivemos, não é isso?
Aquela aula lá que nós falamos para vocês sobre o fluxo, quanto mais distante do ponto do primário, do produtor, menos energia. Explicou isso, isso está em equilíbrio. E frequência do gen, né, Tatá? Frequência, quando é que é a frequência do gen? Lembram lá? Tem uma parte que nós estudamos da genética, foi na unidade 1 para a unidade 2, então nós vimos que é genética de populações. Quando é que o fluxo gênico está em equilíbrio? Quando a gente faz aquele cálculo lá, PQ igual a 1. Então, quando está igual a 1, está em equilíbrio. Ah, professor, matemática aqui, tem como o senhor dar uma explicação mais prática para a gente relembrar? Eu lembro desse PQ, né? O P, o Q, que é o gen dominante, o gen recessivo. Então, quando é que a gente sabe que está em equilíbrio? Quando isso é igual a 1 dentro de uma população. Mas dá uma coisa prática. Vamos lá. Uma coisa prática é uma deficiência. Mas vou relacionar essa deficiência à nossa região, tá bom? Que é a deficiência para glicose cisfosfato desidrogenase, G6PD. Como assim, professor? Quando é que está em equilíbrio? É quando eu percebo que aquela população que a gente faz o cálculo é igual a 1. Por quê? Mantém um equilíbrio de uma pressão do ambiente. Malária. Pessoas que são deficientes, né, para esse gene, o que a gente verifica? Que as mulheres são protegidas, elas não têm malária, e para dar o equilíbrio, o homem não consegue se proteger. Ele tem a malária, só a mulher, uma parte é protegida. Em contrapartida, esse homem tem que tomar cuidado quando ele é deficiente para não tomar determinados medicamentos que possam afetá-lo. Ele não pode tomar na mesma quantidade. A gente vê um equilíbrio. Lembra qual é a pressão? É um externo, nesse caso é a doença. Então, toda vez que o gen está relacionado, sim, às questões ambientais. Ah, professor, foi quando o senhor pegou e falou assim, não existe negócio, você é, como é que nós falamos? Alérgico ao medicamento. Para a gente poder entender as relações de medicamento e paciente. Na verdade, você é deficiente, você não pode entrar em contato com aquele medicamento, porque o processo de desintoxicação do fígado não é igual a uma pessoa que não é deficiente, então você sofre mais. Aí tem os sintomas adversos que estão na bula. Então, tem que olhar, né? Isso. Tem que olhar. Pronto, agora a gente fez aí os aspectos, né, que faz com que a gente considere determinadas coisas que estão em equilíbrio ou não. Ah, professor, lembrei uma coisa. É igual o senhor falou assim, naquela primeira lei de Mendel. Qual é a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel é que dois fatores, quando se cruzam, dois fatores puros, se cruzam, um é silenciado e só volta na segunda geração com menor proporção? Sim. Então a gente tem 75% de quem é normal e 25% de quem é deficiente. Aí quando a gente joga isso para a população, isso é o que eu espero. Isso é o que eu espero. Eu espero que esteja nessa proporção. Quando eu vejo para a população que não está nessa proporção, algo está errado. Então não está em equilíbrio. Alguma coisa está afetando esse equilíbrio. Isso. Tudo bem, galera? Acho que ficou bem tranquilo aí, né? Vamos lá, então? Dando continuidade? Aí a gente tem uma ararinha maravilhosa, canindé, né? Olha, eu acho que a escolha dessa ave aqui foi bem, né? Como é que fala? Porque olha como é a cor dela para a imagem, né? Para a paisagem. Ficou perfeito. Os raios solares e dando esse contraste com as nuvens e exatamente o que a gente está vendo na própria natureza. Então eu acho assim que é muito legal quando a gente consegue olhar para a natureza e ver que ela de fato ela faz parte, nós seres humanos, fazendo-nos parte desse ambiente. Nós somos papéis importantes nesse ambiente. Agora, como que nós estamos contribuindo para que essa paisagem, para que esse equilíbrio, para que essa dinâmica toda continue ou permaneça para as gerações futuras. E eu não consigo ficar, eu vou viajando.
Gente, o equilíbrio ecológico é um requisito para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou de determinado meio. O que é, então, professora, requisito? Deixa eu mudar a minha... O que é requisito para essa manutenção? Eu preciso manter essas características, tá, essenciais desse ecossistema. Essas características essenciais, elas vão perpassar aí pela questão dos fatores, né, bióticos e os fatores abióticos. Eu preciso ter no ambiente, como o professor Jefferson falou no início, quando ele fala lá de organismo, então eu preciso ter esses micro-organismos que alguns vivem livre no ambiente, sem causar nenhuma patogenicidade, mas faz parte também daqueles que são parasitas e então utilizarem-se dos outros organismos para poder sobreviver, então vai causar um certo desequilíbrio, né? Mas tanto esses micro-organismos quanto os organismos visíveis, aves, répteis, peixes, todos esses seres vivos precisam ter dentro do seu ambiente os recursos alimentares, espaço nesse ambiente, reprodutores, né, ou seja, os parceiros sexuais, tá? E esse processo, mesmo que aqueles que se reproduzem assexuadamente, como os micro-organismos, você vai ter que ter um ambiente propício para que eles consigam passar o seu material genético adiante, tá bom? E que a gente viu lá, a gente aprende desde sempre que eles se reproduzem assexuadamente, são cópias do outro, mas a gente viu que as bactérias podem realizar vários outros processos que acabam tendo as suas modificações genéticas, né? Então, vamos seguindo aqui. E aí, ó, a imagem tá dizendo o que para você, querido? Que você deve, sim, dar sempre um cumprimento, vamos dizer assim, né? Um cumprimento. Dentro dessa natureza, você dizer assim, estou aqui, sou parceiro. É tão importante quando a gente encontra o parceiro na vida e quando a gente consegue parceiro na profissão, consegue parceiro em todos os lugares. Quando você age em parceria, tudo flui bem, tá? Não é uma situação estática, mas é um estado dinâmico no amplo contexto das relações. Amplo contexto, professor. Quer focar mais alguma coisa em relação a esse amplo contexto? É uma visão macro, né? Por exemplo, quando você vê uma figura dessa, você só acha que é uma porção de água que está represada dentro de um vegetal, né, que daqui a pouco vai vazar e não vai interferir nada. Só que se você pegar, né, tiver a oportunidade de pegar um pouquinho, coletar um pouquinho dessa água, botar no microscópio ou numa lupa, você vai ver uma diversificação de seres que estão aí. Tanto, não é só os ovinhos ou larvas de insetos ou anfíbios, mas também toda a relação de fitoplânctons ou plâncton. Pequenos aracnídeos, pequenos artrópodes, na verdade. Aracnídeo não. Eu errei, não é aracnídeo, é artrópode. Pequenos artrópodes, pequenos vegetais que são algas, né, bactérias, também tem bactérias que também estão realizando um processo que vai auxiliar. Essa água, ela não é uma água da chuva, ela deixou de ser uma água da chuva porque agora ela tem uma determinada acidez, ela tem uma determinada temperatura que vai propiciar o desenvolvimento de insetos, de seres vivos que são essenciais para aquela região. Então, nesse momento, ou também é uma forma de um ser vivo, uma lagartixa ou algum anfíbio que mora ali em busca de água, que ele é arborícola, um ser arborícola que está ali. Então, é uma dimensão bem maior que a gente vê quando tem uma água empoçada, principalmente em plantas que a gente vê que ficam suspensas, né? Por isso, com essas relações tróficas, transporte de matéria e energia.
Quando a gente fala essas relações tróficas e também esse transporte de matéria e energia, tem que lembrar uma coisa. Matéria é uma coisa, energia é outra. E essa matéria, ela passa por processo de transformação. Isso vai auxiliar também no processo fotossintético desse microambiente aí. Mas vamos para frente. Desculpa, eu lembrei, sabe o quê? Nós, seres humanos, na cidade, a gente acaba tendo muito terrenos baldios. Sim. Que acabam sendo lugares onde as pessoas que não têm muita consciência das suas ações despejam lá os lixos. Vai servir de abrigos para pessoas delinquentes, né, que queiram fazer alguma maldade, enfim. Mas quando a gente olha para a natureza, galera, a gente olha para a natureza, todos os lugares, todos os cantinhos desse ambiente, eles têm uma funcionalidade. Eles têm uma dinâmica. Por exemplo, essa dinâmica aí vai favorecer que determinados insetos, vamos pegar tem vários, ou várias situações, determinados insetos possam se reproduzir. Eu falo insetos, mas lá naquele ambiente onde ele se encontra na floresta, ele é um agente polinizador. Agora, se eu pego essa situação e colocar no terreno como você deu o exemplo, deixa de ser um agente polinizador, deixa de ser um local onde vai propiciar ocorrer as interações necessárias. Ali já é um local onde vai abrigar foco de transmissão de doença. Isso. É um local onde roedores, insetos, um roedor vai lá para tomar uma água, onde ele tem água, onde ele possa se reproduzir. Então é um foco para ocorrer uma doença. Ali ainda não. Ali não é foco de doença. Ali é um foco de interações tróficas, de transporte de energia, de matéria. Aí se você transpor isso para o terreno baldio, aí tem todo um outro significado. É verdade. Como a gente pode pegar uma mesma situação, né, e colocar em interferências, né? Essa situação num terreno baldio dá uma determinada interferência. Se ele continuar lá no seu habitat natural, não é interferência, é a dinâmica, como está escrito aqui, pois não é estática, quer dizer, essa água não está parada, tem várias situações ocorrendo dentro desse microambiente. Perfeitamente. As populações, elas têm seu crescimento limitado pelos recursos ambientais. A gente já descreveu vários deles aqui, atingindo um máximo valor que é mantido ao longo do tempo. Quando o professor falou também sobre isso aí, né, a questão desse crescimento, vai chegar um determinado momento em que essa população vai ter um número de indivíduos que não vai ser, como é que fala? Eficientemente sustentável. Então eles vão precisar, aí vai aparecer, se for um bando, né, de mamíferos aí que seja, aí eles vão precisar ter outro macho que vai criar as suas fêmeas, vai se reproduzir ali, cuidar dos seus filhotes e assim desmembrando para que essas populações ocupem espaços diferentes e aí continue. Mas aquela população, ela tem um boom e depois ela vai precisar... sim, eu lembrei que você tinha falado, da questão dessa variabilidade. Eles buscam, né? Então, por exemplo, vamos lá, tanto fêmeas como machos, né? Num determinado momento, é inerente à vontade do macho, mas ele começa a exalar determinados odores que o macho alfa fala, opa, aqui não, aqui sou eu. Ele delimitou, ele demarca, ele urina. Só que tem um macho, não são todos. Tem outro, tenho eu e meu irmão. Meu irmão começou a desenvolver essa dinâmica de macho alfa. Também não é porque ele, é o revolucionário, é a ovelha negra. Não, isso é inerente à vontade dele. E aí, tem as fêmeas que também têm a questão alfa. Entre as fêmeas. E aí, o que acontece? Vem as fêmeas mais novas. Essa parte fisiológica é um fator que pressiona aquela... Como é que a gente fala?
que é a mesma espécie, população, aquela mesma população, a ocorrer o quê? Brigas intensas para ocorrer a separação. Aí algumas fêmeas e outros machos que estão em processo de desenvolvimento ficam do lado desse novato e aí ou eles dominam ou eles saem tendo que conquistar outro ambiente. Esse fator fisiológico, que é um fator que faz com que ocorra a permanência da variabilidade genética. A variabilidade genética, ela é secundária, mas é como se fosse uma coisa natural que obriga a falar assim, tem que acontecer, porque senão eles vão definhar, se cruzar só entre eles. E aí, muitas coisas que acontecem, esse macho alfa vai embora sozinho, muitas coisas acontece ele indo embora sozinho com os outros machos, é expulso. Só que também está acontecendo a mesma coisa em outra população da mesma espécie que vai aceitar, porque também foram expulsos. E aí, como estão em dinâmica de formação, então vamos transpor isso para a nossa sociedade. Como assim transpor para a nossa sociedade? Isso acontece naturalmente na espécie humana também. Como assim, pessoal? Quando os filhos... Só que aí que tá. Lá é o instinto. Né? Lá não falam, lá são os feromônios. Mas quando uma família começa, assim, um filho não paga aluguel, não paga luz, não paga nada, nada. E tem tudo. O filho tem a internet, tem a comida, tem o carro. Quando o pai tem o carro, pai, me empresta o carro. Vai lá, ele não botou gasolina. O filho não sabe o que é sabão em pó, mas não sabe o que é amaciante, mas sabe o que é uma camisa cheirosa e passadinha, não sabe nem o que é ferro. Não, ele pode saber o que é ferro, mas ele não sabe que além do ferro tem aquele negócio que você faz assim para dar cheirinho na roupa, para desamaciar. Os filhos não sabem disso, só que ele está se desenvolvendo. Aí ele começa a trabalhar. Aí o filho trabalha, e fica feliz, os pais ficam felizes quando ele recebe o primeiro salário. Só que aí o filho não fala, pai... Vou ajudar. Vou pagar. E o pai sempre. E aquele dinheiro é dele. Mas os pais têm um outro momento, né? Os pais pensam, não, tá certo. Meu filho tá... Vou aproveitar um pouquinho? Não. Mas poderia falar assim, pai, já que o carro é seu, eu estou recebendo meu salário, mas não é um salário que eu possa me sustentar. Não tem o que acontece falar assim, posso usar seu carro? O que o pai fala? Bota gasolina. Pelo menos a gasolina você bota. Mas o filho bota? Não bota. Porque o pai pede? Não pede. Por quê? Porque tem aquela satisfação do pai. Mas tem algumas famílias que não acontece isso. É o individualismo do filho. E aí muitas vezes pode ocorrer o quê? O filho começa a perceber que tem essa relação e precisa sair daquele ambiente. Isso pode ser com trauma ou sem trauma. Aí que está o negócio. Na vida animal não existe os traumas. Existe o fortalecimento. E agora na vida da população tem esse negócio também que acontece do mesmo jeito. Muitas vezes o filho fica... Para o animal é fortalecimento. E para isso se ter na nossa população, na nossa sociedade, é o diálogo. Se não tem um diálogo, tem traumas. E o que a gente vê na população? Na população a gente vê assim, o jovem ficar velho, dentro da casa dos pais, a menina da moda vem pra dentro. Traz os filhos. E é um desequilíbrio. Mas aí diz aí você, meu estudante! São questões sociais que precisam ser conversadas, trabalhadas. Quem sabe, né, professor, trazer uma situação dessa, agora, uma conversa. Vamos lá, para a gente poder só concluir, para falar, mas ele falou isso tudo, alguém pode ter se perdido, porque no momento desse, o que o estudante está fazendo? Passando o batom na sala. O que o estudante está fazendo? Está olhando para a gatinha, pode ter se perdido. Alguém. Mas vamos lá fazer. Qual é o fator que faz ocorrer essa separação que a gente está falando? É o fator fisiológico, com a intenção, sem eles saberem disso, de manter a genética, de manter eles vivos, para não ter doença. Qual é o fator? Né? Isso é o fator fisiológico. O nosso, qual é o fator, professor? Diálogo. Se esse processo vai ser feito de forma a fortalecer o filho, falar assim, vai, né? Nós estamos aqui para te apoiar, ou não. É o diálogo, lá é fisiológico, aqui é o diálogo. Certo. São várias coisas aqui.
Por isso, o equilíbrio ambiental ele deve ser considerado sempre. Agora a gente vai falar dos aspectos do desequilíbrio. Então já matei, professor. Na nossa sociedade, o que causa desequilíbrio? Falta de diálogo. Por quê? Porque a gente não age por instinto. Nós não agimos por... Como é que é? Eu digo que sejam resoluções desse diálogo, porque às vezes até pode existir. Resolução, sabe o que é resolução? Não é que você não teve ou teve diálogo, é como se falou. Não é a fala, mas como se fala. É a resolução, é isso. É como se fala. Não, porque você, eu tenho diálogo, mas não deu certo. Como você falou? Como foi a abordagem? E entra nessa situação. São as estratificações do diálogo. Perfeito. Eita, bati pra mim. Desculpa, gente, eu tô rindo porque vocês precisam ver o rosto da Tabita lá. Quando um elemento... Tem que ser feito no cenário de podcast, aí você vê as expressões. As expressões são 10. Não tem como fugir. Não tem como fugir de lá. Quando um elemento de determinado ecossistema ele vai ser adicionado, subtraído, essa expressão aqui ela é muito tensa, ou reduzido em quantidade, ocorre esse desequilíbrio. Então, gente, se eu adicionar alguma espécie vegetal ou animal no ambiente, ou introduzir alguém lá, né, no caso do ser humano, subtrair ou reduzir, tá? Mantém, mas eu estou diminuindo, houve essa diminuição populacional. Eu estou falando de desequilíbrio. Vamos pro fight? Vamos descer pro parquinho? Vamos descer pro parquinho. Desce. Porque não ia dar certo. Olha, vai ser gostoso. Porque eles não estão vendo. Você é o ringue. Eles não entendem, mas é porque... Vamos lá. Gostei. Vamos lá. Quando um elemento de um determinado ecossistema é adicionado, subtraído ou reduzido em quantidade, maior, menor, blá, 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 em quantidade, né? Ocorre o desequilíbrio ecológico. Não concordo. Fale. Eu concordo que não é o problema não é o adicionar, o problema não é subtrair, o problema não é reduzir, é como isso é feito. Como, por exemplo, parece que você não pode introduzir algo de fora, senão vai ocasionar um desequilíbrio. Não é que vai ocasionar, o processo é como isso é feito. Um exemplo. Vai ter fight, meu amigo! A gente começou falando de quê, meu amor? Mas ambiente natural. Não, eu quero mostrar o rostinho. Ambiente natural. Como é que... Back! No momento que eu interfiro nesse ambiente, eu já estou alterando alguma coisa. Sem duplo pensamento. Meu diretor, bota atrás de mim aí, por favor. Isso, eu tô falando disso. Meus queridos, vamos aqui adicionar, porque equilíbrio e desequilíbrio, a linha atenuante é como é feito. E quando a gente fala de ecologia, não podemos esquecer do progresso, desenvolvimento. Sim. Todo brasileiro, todo indivíduo, todo aqui no nosso país tem direito de usufruto da sua propriedade. Sim. E qual é a nossa propriedade? Nossa selva amazônica é nossa, é do mundo inteiro. Então nós temos esse direito. Só que temos que fazer de forma consciente. Exemplo, para um pequeno exemplo de desenvolvimento. Introduzir tilápia na região norte, não pode. Porque tilápia na região norte, ela não tem predador, ela é o predador. E aí que ela pode dizimar uma espécie. Mas, entretanto, porém, contudo, há uma alta produção de tilápia no estado. Aumenta a economia. Sim. Promove emprego, geração de emprego. Só que aí tem que saber como é feita essa introdução. Quais são os fatores, quais são os riscos, realizar levantamentos de dados e também prever situações críticas e como diminuir, sanar situações críticas.
Por isso que eu acho que é como. Não deixou de ser um desequilíbrio, porque foi como que você introduziu. Porque, de qualquer forma, se essas espécies... Aconteceu um acidente, Olha como... tudo isso é previsto. É previsto. Até você fez uma usina. Seu empreendimento. Vamos lá, você fez uma usina. Você fez uma usina. Sim, você sabe que é o previsto. impacto. Você faz o imprevisto. Sim. Você prevê... Imprevisto não. Você prevê algo. Vamos calma. Não é isso? Agora, olha como é o negócio. Uma coisa é você botar uma usina. Saber do impacto. Fazer todo o levantamento das espécies, retirar exemplares para desalocar aqueles exemplares. Agora, quando você introduz a tilápia, é uma coisa específica aqui. Quando você introduz a tilápia no ambiente, mas ao mesmo tempo que ela introduz, eu não falei no ambiente, em um determinado ecossistema ou em um determinado habitat. Professor, porque isso se aproxima para fazer mais tensão, só faltava sonoplastia. Eu tenho a necessidade da sonoplastia, nunca vai ter sonoplastia. Vai. Eu explicando e aquele música. Eu não falei que eu estou introduzindo a tilápia num ecossistema, em uma unidade de conservação. Na região norte é macro. Eu não falei que era Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima. I want to say that? Não, eu falei no ambiente aqui, no estado. Então, de uma forma que ela entrou, mas está isolada desse ambiente. Então, se é feito dessa forma, ela está no ambiente amazônico, que não é o ambiente dela, mas se encontra isolada de determinados habitats. É a forma com a qual... Não estou falando que foi colocada no rio, não estou falando que o sistema de... Estamos seguindo? Eu gostaria de ouvir seu contraponto agora. Eu falei já. Para mim, já faz parte de um desequilíbrio. Tá bom. Vamos embora. Yeah. Sequência aí, gente. Joga no quadro. A natureza demorou milhões de anos para equilibrar os ecossistemas, mas uma pequena mudança pode provocar esse desequilíbrio. Queimadas, poluição, processo industrial, que é necessário? Né? Mas que vai Concordo provocar... com você agora. Concordo com você. Depende. Exemplo. Poderia sim botar uma indústria, poderia sim botar... Mas que não ocorresse esse impacto. É a forma qual... Porque tem determinadas situações... Por exemplo, volta cá, vem cá, vem aqui, vem pra cá, vem cá, pra nós. Vai, amor. Aqui, ó. Por exemplo, a Transamazônica. Também é um processo de você estar inserindo algo. Errado? Vai alterar o ambiente? Claro. Não concordo. Por quê? Se for feito da forma correta, colocando os corredores ecológicos, colocando todos os processos... As medidas de mitigações. Todos os processos que vão favorecer os animais atravessarem por baixo ou por cima de acordo com a espécie. Não ocorre esse processo. Não ocorre o processo de você estar naquele desequilíbrio que pode diminuir o processo de desenvolvimento. Mas o negócio A gente não está dizendo que o desenvolvimento não é necessário. Não. Vai acontecer desequilíbrio. É a forma com a qual ele é implantado. É a forma com a que ele é implantado. Não é? Todas as áreas, seja em unidade de conservação ou na sua propriedade. Tem as medidas, tem as leis ambientais para poder reger isso tudo. Joga lá pra gente finalizar. Vamos finalizando, né? Vamos finalizando, né, professor? Então, galera, ó. Gente, é impressionante. Na nossa revisão, a gente debate mais um pouquinho sobre isso. Tá legal, né? Ficou curioso, né? Beijo, tchau, tchau. Tchau, galera.